E aí, rapaziada, mais um vídeo de futebol aqui para vocês. Hoje o assunto é sobre o Neymar, que o Santos precisa do cara, né? E não sabe quando o cara vai poder voltar para ajudar o time. E o time lutando para não cair e precisando do cara e o Neymar machucado. E não sabe, não tem nem previsão de quando vai voltar. Vamos ver o que o pessoal da Jovem Pan Esporte vai falar aí sobre o Neymar. Aproveite e já deixa aquele like maroto no vídeo, se inscreve no canal aí que todo dia vai ter notícia de futebol aqui. Vai ser meio misturado, galera. São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos e vamos embora. Na luta contra o rebaixamento, a principal dúvida no Santos é quanto ao retorno de Neymar Júnior. Quando que o Neymar retorna aos gramados para ajudar o Peixe? Nesta quinta-feira, Neymar iniciou sua quinta semana de recuperação após uma lesão no reto femoral da coxa direita. Ele trata desde o dia 18 de setembro a lesão e tem um prazo variando entre 4 e 8 semanas para que ele possa retornar aos gramados. A reportagem da ESPN trouxe a informação que a expectativa para o retorno do camisa 10 é para o duelo contra o Flamengo, no dia 9 de novembro, duelo que será realizado no Maracanã, Flamengo e Santos. Inicialmente, a volta do craque estava prevista... Esse cara vai voltar logo contra o Flamengo, pô. Deixa pra voltar mais pra frente, caramba. Deixa um joguinho, deixa uma rodada mais pra frente, pô. Logo contra o Flamengo, aí é foda, hein? Para acontecer no duelo contra o Fortaleza, no dia 3 de novembro, mas o planejamento teria sido adiado. E a reportagem trouxe ainda que Neymar evoluiu na recuperação, mas segue em tratamento e ainda não foi ao gramado. Ele já perdeu 6 partidas consecutivas com essa nova lesão, a terceira, pelo Santos, desde que retornou ao futebol brasileiro. Então, assim, o Santos está precisando do Neymar. Nessa luta agora, o Santos conseguiu perder pro Vitória em plena Vila Belmiro, que deixou o torcedor do Santos assim preocupado com a situação da equipe. E com o Neymar fora, complica ainda mais, né? Complica ainda mais. E o prazo de recuperação do Neymar, se estavam falando que o Neymar tinha essa possibilidade dele retornar no dia 3, 4 de novembro, só vai voltar no dia 9 agora, para enfrentar o Flamengo no Maracanã, que também não é jogo dos mais fáceis. Piperno tá aí. A gente falando dessa expectativa de retorno do Neymar. Eu acho que o grande momento do Neymar pelo Santos, nessa volta, e não foram muitos, ocorreu exatamente naquele jogo contra o Flamengo na Vida. O Santos venceu, ele jogou bem, fez o gol e tal. Foi o grande momento. E por que eu estou dizendo isso? Porque se o Santos não tivesse vencido aquele jogo, se desse o normal, ou seja, vitória do Flamengo, hoje o Santos estaria no Z4. Eu acho... Veja, eu tenho sido crítico aí desse projeto Neymar no Santos, mas eu também acho que só o Neymar conseguiria salvar o Santos do rebaixamento. Sem o Neymar, o Santos vai cair. O Santos tem nessa reta final de campeonato, ele tem 2 jogos contra o Palmeiras, um jogo contra o Flamengo, que é o vice-líder, um jogo contra o Mirassol, que é o terceiro, um jogo contra um jogo contra o Cruzeiro, que é o terceiro, aliás, o último, um jogo contra o Mirassol, o quarto, um jogo contra o Botafogo, o quinto, um jogo contra o Bahia, o quinto, um jogo contra o Botafogo, o sexto. Ou seja, dos 10 jogos que faltam pro Santos, 7 jogos serão contra os 6 melhores times do campeonato. Analisando friamente, tá? Galera, o torcedor santista tá meio... vai passar mal, hein? Porque... Caraca, que só tem jogo pesado, cara. Nossa, vai ser difícil, hein? Se o Neymar demorar demais pra voltar, vai ser difícil pro Santos conseguir se classificar, conseguir sair se manter na Série A, hein? Vai ser difícil. Puta merda, cara. É complicado, hein? Desde que aconteça alguma grande surpresa, qual a chance do Santos pontuar muito nesses 7 jogos? É muito remota. Aí o Santos vai pegar o Juventude lá, que tem outro que está desesperado. Vai ser um clássico aí pelo Z4. Um jogo de 6 pontos. Sobra um jogo contra o Fortaleza,
E tem mais um outro jogo, vai ganhar na Vila, que agora me foge qual é. Bom, o fato é que o Santos vai precisar muito do Neymar nessa reta final. Então, o Neymar pode dar, né, um toque a mais de qualidade que esse time não tem. Sem o Neymar, o Santos vai cair. O Edmundo, o ex-jogador Edmundo, o animal, deu entrevista e tocou no assunto Neymar, falou da carreira do Neymar. Ele analisou os números de Neymar na seleção e fez uma crítica sobre o atacante ter boas estatísticas, mas não contra as principais seleções. A gente tem aqui a declaração do Edmundo. O Neymar é o maior artilheiro da seleção, disse o Edmundo. Na nossa época, a gente era campeão, o Brasil era campeão e não disputava eliminatórias. Adoro o Neymar, mas ele é artilheiro da seleção brasileira contra a Bolívia, contra o Chile, contra a Venezuela. Não me lembro de protagonismo do Neymar e eu também não tive, não. Ele já colocou até a carreira dele aí, o Edmundo. Jogando contra a França, Alemanha, Inglaterra. Tem aquela velha frase de que os números não mentem. Os números mentem. Os números mais mentem do que dizem a verdade, na minha opinião. 3 gols contra a Bolívia valem menos do que um gol contra a França nas oitavas de final de uma Copa do Mundo. Fecha aspas, tá aí a declaração do Edmundo. E a nossa produção separou aqui os números do Neymar diante de seleções, digamos assim, relevantes. E a nossa produção fez aqui esse levantamento. O Neymar contra a Argentina. Tá aí na tela, 11 jogos, para você que nos acompanha com imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. 11 jogos, 3 gols e 4 assistências do Neymar contra a Argentina. Uruguai, 6 jogos, 3 gols do Neymar, 2 assistências. Inglaterra, 3 jogos, nenhuma participação do Neymar. França, 2 jogos, 1 gol e 1 assistência do Neymar. Tem mais. Espanha, 1 jogo do Neymar, 1 gol marcado contra a Espanha. Portugal, 1 jogo contra Portugal, 1 gol do Neymar. Contra a Alemanha também, 1 jogo, 1 gol. A Alemanha foi o adversário do Brasil na final das Olimpíadas, né? Claro que aí entra em outra categoria. Né? Esse gol aí era um amistoso. Um amistoso, principal, né? Mas teve o gol na final olímpica também. 2012 o amistoso, lembra que Kaique Lima. A Alemanha até ganhou do Brasil, mas ele fez um gol. E a seleção da Holanda, o Neymar enfrentando a Holanda, 1 jogo, nenhum gol. Ao todo, o Neymar disputou 22 jogos com a camisa da seleção brasileira contra as seleções europeias, anotou 13 gols contra as seleções europeias. Contra a Croácia, foram 3 jogos e 3 gols. Croácia que tirou o Brasil e fez gol no jogo. Ou seja, Edmundo calado é um poeta. Ai, meu Deus do céu. Da onde ele tirou que Neymar só faz gol contra a seleção ruim? Esse cara bebeu. Tava bebo. Certeza. É complicado. Esse jogador aposentado, jogador antigo é complicado, né? Pelo amor de Deus. Cada uma que vou falar a verdade, hein? Tirou o Brasil da Copa. e fez aquele gol, né? Que todos nós, né, na época, no momento, naquele dia do jogo, a gente achou que aquele gol do Neymar seria o fatality, né? O gol assim, determinante para tirar a Croácia e para classificar o Brasil, e acabou não sendo. Mas tá aí. Neymar também em Copas do Mundo. 13 jogos, 11 participações, 8 gols, 3 assistências e precisa em média de 107 minutos para participar de um gol. O Neymar que está afastado da seleção brasileira desde 23, quando sofreu uma grave lesão na derrota para o Uruguai por 2-0 em Montevidéu. Depois disso voltou a jogar pelo Santos, mas não pela amarelinha. Bruno Prado, Flávio Piperno, declaração do Edmundo falando que o Neymar tem bons números, boas estatísticas, mas não contra as principais seleções, e passamos aqui os dados. Aí os dados são de bons números contra as principais seleções. A questão aí não é o Edmundo, é de todo mundo, assim, no geral. A avaliação sobre seleção de uma maneira geral, ela sempre vai ser: se você ganhou uma Copa, você foi bem; se você não ganhou, você foi mal. E é isso, pro geral, né, para todo mundo avalia meio assim. Então, o Neymar, na seleção, ele jogou muito bem. Só que se ele não ganhar uma Copa, e fica muito improvável, não dá nem para saber se ele vai estar na próxima Copa, e se estiver, não vai estar no seu auge, obviamente. Se o Neymar encerrar realmente a sua carreira sem vencer uma Copa com a seleção, sempre vai ter aquele questionamento: mas na seleção ele não ganhou. Como aconteceu com outros jogadores muito grandes. Como o Ronaldo ganha em 2002, muda-se a percepção de Ronaldo na seleção. Em 98, chamaram o Ronaldo de pipoqueiro, amarelão, de um monte de coisa. E o cara meteu 4 gols na Copa.
98. Ronaldo fez gol, inclusive, na semifinal com a Holanda, que é um dos grandes jogos que eu vi de seleções do Brasil em Copas do Mundo. É um dos jogos que mais me marcou, aquela semifinal Brasil-Holanda. Ronaldo faz gol naquela semifinal. Só que, como o Brasil perdeu, ele foi chamado de amarelão, pipoqueiro, alguns chamaram até de vendido, de um monte de coisa. Em 2002 ele vira herói porque ganhou. Então é muito disso, né? A percepção geral. Eu não estou falando do Edmundo em particular, que é inclusive meu amigo, gosto muito dele. A percepção geral ela é sempre assim em relação a Neymar e a qualquer outro jogador. Se ganhou Copa foi bom, se não ganhou foi ruim. Isso vai acontecer com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Estevão, com qualquer um nos próximos anos que aparecer e com algum protagonismo. Quando ganhar a Copa vai ser um gênio, quando não ganhar nada serviu, é tudo ruim. Flávio Prado, aí o Edmundo questionando os números de Neymar pela seleção brasileira, Flávio. Então, eu também não acho que esses números sejam ruins, não. Pelo contrário, dá uma média superior a mais de meio gol por jogo, né? Partido com times de um nível muito alto. Dá mais. Entre gols e assistência, 0,7. Eu estava fazendo, a grosso modo, a estatística. Não é inferior ao Pelé, talvez, só. Não sei se o Ronaldo Fenômeno tem esses números, o Rivaldo. Acho que não, essa média, né? Agora, não ganhou a Copa, lógico, aí fica complicado. E também é muito difícil você fazer uma análise individual, porque com quem jogaram aqueles outros e com quem jogou o Neymar. O nível, né, de competidores. Mas eu não acho que os números foram fracos, não. Não acho, não. E perno sobre os números do Neymar com a camisa da seleção brasileira, e esse questionamento foi feito pelo Edmundo. Depois a gente passou aqui os dados, né, do Neymar contra seleções relevantes. Eu não gosto de reduzir esse tipo de discussão só aos números, embora eles sejam muito importantes, né? E eles balizam, claro, muita coisa. Ronaldo Fenômeno, por exemplo, de quem eu sempre fui super fã, o Ronaldo fez 15 gols em Copas do Mundo, né? Chegou a ser o maior artilheiro da história, até o Close bater 15 gols em 19 jogos. O Ronaldo foi um negócio absurdo em Copa do Mundo. E o Ronaldo foi daquela geração que ganhou 2 títulos, um vice do mundo, e o Ronaldo também foi campeão de Copa América, que aqui no Brasil estranhamente não se dá muito valor, e quando o Messi ganhou a primeira, os caras jogavam ele pra cima e tal, festejavam muito, porque eu acho que é uma competição importante, sim. O Rivaldo ganhou a Copa América, e o Rivaldo, para mim, é um outro jogador muito subestimado na história de seleção, porque o Rivaldo, inclusive, fez 8 gols em 2 Copas do Mundo, e foram 2 Copas do Mundo em que ele foi fácil, um dos 10 melhores jogadores das 2 Copas, o que não é algo muito comum. Então, eu acho assim, que o Neymar tem bons números, tal, talvez tenham faltado, certamente, no futuro a gente vai falar aqui, faltaram conquistas, até mesmo de Copa América, que esse que eu citei tem. Mas, enfim, jogador extremamente importante da história, não só dos times e tal, mas da própria seleção brasileira. Não é à toa que é o maior artilheiro. Você pode discutir o tamanho dele para a seleção, mas essa marca ele vai carregar para sempre. E quando o Neymar chegou aqui ao futebol brasileiro, tamanha a repercussão, e a gente sabe tudo que gira em torno do Neymar, dentro e fora de campo, o nome, a marca Neymar, tinha gente que achava até que o Santos ia brigar por algo a mais no campeonato. Tinha gente achando que o Santos ia brigar por algo a mais no campeonato. E a gente está Como acompanhando. o Flávio falou agora, o pessoal que grita é quarta-feira, como é o efeito manada da... efeito manada Não, a burrice coletiva é essa. Gente, são 2 coisas que eu vejo completamente diferentes. Uma coisa é o projeto Neymar. Você usar a estrutura... O Neymar é um cara... uma multinacional, seja o nome. Ele é multi tudo. Né? O Neymar não é a marca Neymar. Hoje o jogador de futebol, você vê, o Yamal, né? O Lamine Yamal, ele acabou de assinar um contrato onde ele cedeu a assinatura dele. Então ele não pode mais dar autógrafo, ele só vai autografar camisas de grife. Hoje o jogador de futebol ele é um projeto como um todo. Quando o Neymar veio, a marca Neymar, quando o Santos contratou a marca Neymar, ele contratou mais patrocínios, ele contratou aumento dos patrocínios que ele tinha, isso tudo aconteceu, né? Contratou aquela reforma da Vila, foi da Vila CT. E do CT, exatamente. E existem vários projetos em andamento com a marca Neymar. Existem, tá? Galera, resumindo o vídeo, Santos precisa do Neymar e a seleção precisa do Neymar. E o Neymar precisa da seleção. É isso aí.
E esse foi o vídeo de hoje, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para receber os vídeos assim que postado. Beleza? E fica ligado que vai sair palpite aí no canal também. E falou, tamo junto. Até o próximo vídeo.